Graça e paz, meus irmãos da TV Caminho Livre. Graça e paz a você que é inimigo desse canal, que assiste esse canal só para tentar me refutar, tentar me objetar, difamar o meu caráter. Que Deus abençoe você, que está aqui me chamando de bandido, de cachorro, de mentiroso, de falso, de hipócrita, de desentendido, de ignorante. Que Deus abençoe você, que vem aqui na seção de comentários com muito sarcasmo, com muito deboche. Que Deus abençoe você. Que Deus abençoe você. Em nome de Jesus. Mateus capítulo 13, a partir do verso 10. Nós continuamos repercutindo assuntos como eleição da graça, predestinação divina, soberania divina, responsabilidade humana, livre agência versus livre-arbítrio e coisas afins. Mateus capítulo 13, versículos de 10 em diante. Então os discípulos se aproximaram de Jesus e lhe perguntaram: por que o Senhor fala com eles por meio de parábolas? Ao que Jesus respondeu: porque a vocês, olha isso aqui, irmãos, a vocês é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, dos céus, perdão. Mas àqueles isso não é concedido. Vejam só o que a palavra de Deus está afirmando. A palavra de Deus está afirmando de forma categórica, assim como nós, no vídeo passado, vimos no texto de Mateus 11, 27, que o Filho se revela de modo redentivo e salvífico a quem ele quer. É o Filho que determina a quem ele mesmo vai se revelar. E vai revelar o seu Pai de forma redentiva e salvífica. Ele que determina. É a quem ele quer. E aqui, olha, aqui nós temos mais uma prova, não é nem evidência, é uma prova concreta de que Deus, ele soberanamente determinou revelar os mistérios do reino dos céus a uns e não revelar a outros. Você quer se insurgir contra a palavra? Você quer se insurgir? Você, meu irmão, minha irmã adventista, eu pergunto com muito respeito a você. Você, especialmente, que é pastor aí da igreja adventista. Você tem a coragem de assumir o púlpito da sua igreja, abrir aqui neste capítulo, ler estes textos que eu acabei de ler e distorcer o sentido disso aqui? Você vai dizer o seguinte: não é bem assim. Não é isso que vocês costumam dizer aí na igreja adventista? Não é bem assim. Vamos ler o contexto para que a gente não forme um pretexto. Tá bom, vamos ler o contexto, para ver se o contexto, né, vai dizer algo diferente. 12. Pois ao que tem, mais será dado, e terá abundância. Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Não parece injusto da parte de Deus fazer isso com quem não tem? Mas o próprio texto, se você for analisá-lo de forma literal e parar sobre ele aqui, o próprio texto parece que está meio contraditório, meio incoerente. Como que não tem? Como é que você pode tirar algo daquele que não tem algo? Olha, pois ao que tem, mais será dado. E terá em abundância, mas ao que não tem, olha, não tem, até o que tem lhe será tirado. Então, esse que não tem, até o que ele tem, como a Bíblia diz, está dizendo que ele não tem, mas até o que ele tem lhe será tirado. Jesus está falando aqui de quê? De conhecimento dos mistérios do reino dos céus. Não está falando de bens materiais aqui, de riqueza, de ouro, de prata, de dinheiro, nada disso. Está falando de conhecimento. De conhecimento. Tem uns que têm pouco conhecimento a respeito dos mistérios do reino dos céus. Então, desse que tem pouco, Deus vai tirar. Por que ele vai tirar? Ele não deveria dar? Ora, ele vai fazer isso de conformidade com a sua vontade soberana expressa aqui no verso 11, porque a vocês é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles isso não é concedido. Não foi concedido revelar os mistérios do reino dos céus para um tipo de gente, para certas pessoas. Aí você vai dizer, não, isso é uma interpretação sua, calvinista. É mesmo.
O verso 12 está concordando. Olha o verso 13. Por isso, Jesus, fala, dizendo, por isso falo com eles por meio de parábolas, porque vendo não veem e ouvindo não ouvem, nem entendem. Assim neles, verso 14, se cumpre a profecia de Isaías. Ouvindo vocês ouvirão, de modo nenhum entenderão. Vendo vocês verão, de modo nenhum perceberão. Porque o coração deste povo está endurecido, ouviram com os ouvidos tapados e fecharam os olhos. Para não acontecer que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Quer dizer que Deus decidiu não revelar os mistérios do reino dos céus para uma determinada categoria de gente, para determinadas pessoas. Ele decidiu soberanamente não revelar isso. E essas pessoas continuaram com seus corações endurecidos. Viam Jesus operando milagres, ouviam Jesus falando coisas maravilhosas, mas não entendiam, não compreendiam, não perceberam que estavam diante do Salvador, enviado pelo próprio Deus. Não entenderam nada, pelo contrário, ficaram tremendamente afetados com o que Jesus dizia, com o que Jesus fazia, com aquilo que Jesus dizia ser acerca dele mesmo. Ficaram afetadinhos, ficaram embrutecidos, perseguiram Jesus. Verso 16. Bem-aventurados, porém, são os olhos de vocês, porque veem, e bem-aventurados são os ouvidos de vocês, porque ouvem. Olha só, verso 17. Pois em verdade lhes digo que muitos profetas muitos profetas e justos, desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram. E quiseram ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Vocês querem dizer que a interpretação que nós damos para esse texto aqui, meus irmãos adventistas, está equivocada? Não, que não é Deus que faz isso? Vocês vão dizer, não, o texto está dizendo que o coração deles é que estava endurecido. Não foi Deus que decidiu revelar ou não revelar. Vocês estão brincando. Vocês estão de brincadeira. O texto sobre o qual o evangelista Mateus está tratando está lá em Isaías. E fica muitíssimo claro que a soberania de Deus determina a quem ele revela os mistérios do reino dos céus e a quem ele não quer revelar. É soberania divina no seu mais alto grau sendo revelada aqui. Você tem a coragem de se insurgir contra a palavra de Deus, meu irmão, minha irmã adventista? Você tem coragem de assumir o púlpito da sua igreja e dizer que essa interpretação aqui não é do jeito que nós estamos propondo? Você tem coragem? Você tem coragem de distorcer esse texto aqui? E ao distorcer esse texto, você estará se posicionando contra a soberania do próprio Deus no qual você afirma crer. Você tem coragem? Olha, cuidado. De Deus não se zomba. Aquilo que você semear, isso mesmo você colherá. Se você afirma ser crente em Deus, crer na Bíblia, crer no seu evangelho, se você afirma isso, e tentar distorcer o sentido disso aqui de tal forma que a soberania de Deus fique prejudicada por conta da sua interpretação, cuidado, irmão. Cuidado. Cuidado. A palavra é dele, é de Deus. É propriedade dele. Cuidado. Repense. 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 Que Deus abençoe você que chegou até aqui. Que o Espírito Santo produza uma transformação em seu coração, em nome de Jesus. Amém.